Então eu vou contar um pouquinho para vocês da minha trajetória, tá? Então, como tudo começou? Eu sou de Sorocaba, interior de São Paulo, e eu comecei a estudar música com 9 anos. Comecei a estudar órgão eletrônico para tocar na igreja. Daí com 15 anos eu já estava tocando na orquestra da igreja. Com 12 anos eu estava na orquestra da igreja. Aos 15 eu comecei a fazer curso de órgão popular. E com 17 anos eu comecei a dar aula, né? Primeiro na escola Piano Center e depois mais tarde eu dei aula no Conservatório de Música João Batista Juliano. Com 15 para 16 anos eu comecei a namorar o meu marido, né? O Valmir. E nessa época ele sempre foi, né? Sempre me incentivando e ele sempre gostou muito de piano. Ele é músico também, toca violino. E ele começou a me incentivar a estudar o curso de piano. E eu falei pra ele, mas difícil porque meus pais não têm condição de comprar o piano pra mim, né? Ele, mas vai, começa a estudar, depois a gente vê o que faz. E assim eu estudei 2 anos sem ter o piano. Aí ele comprou um piano pra mim e colocou lá na casa dos meus pais pra eu estudar. E eu continuei fazendo o curso de piano, então conservatório, que é o curso básico, são 9 anos. E quando eu já estava com quase 24 anos, a gente soube do curso de musicoterapia, aqui na FAP, né? E daí, novamente, né, ele me incentivou. Por que você não vai fazer o curso de musicoterapia, né? E na hora eu já pensei, bom, gente, eu sou super jovem, mas eu ainda sou da época que não saía de casa solteira, né? Então eu falei pra ele, difícil, porque meu pai jamais me deixaria sair de casa solteira. Aí ele falou, mas presta vestibular, porque ele tinha muita vontade de vir para Curitiba, era uma vontade dele. Presta vestibular, se você passar, a gente casa e vai embora. Bom, gente, eu estava namorando há 8 anos, né? Aí eu pensei, bom, é minha chance, né? Tem que dar um sangue pra passar nesse vestibular. Mas brincadeira à parte, aí eu conversei com o Pai do Céu, né? E falei, Deus, se for um caminho para que eu vá, para que a gente vá para Curitiba, me ajuda a passar no vestibular, porque eu estava desde os 18 anos fora da escola, né? Estava quase 24 anos sem estudar nada. A prova de habilidade específica não me preocupava, porque eu estava o tempo todo estudando música, né? Então eu tinha que fazer a prova prática, a prova teórica, isso sem problema, mas as matérias isso me preocupava. Então, ele me deu, né, a chance, eu passei no vestibular e assim a gente veio para Curitiba, eu fui estudar musicoterapia na FAP. Nesse tempo, eu continuei dando aula de música, como professora de música. Quando eu terminei e me formei, eu não fui trabalhar como terapeuta, eu continuei dando aula de música. Entrei na Fundação Cultural, trabalhei lá por 18 anos. Aí meu marido foi transferido para Salvador e lá eu trabalhei, nós ficamos quase 2 anos, lá eu dei aula no Conservatório de Música Mozart. E quando nós voltamos para Curitiba, aí meu marido me falou, agora você não vai mais trabalhar para os outros, você vai trabalhar para você. E foi aí que nós fomos atrás, né, de montar a escola, né? Aí eu fiz o MEI, né, sou microempreendedora individual. E a gente alugou um espaço onde eu estou já há quase 6 anos. Aí fizemos um investimento, compramos lá o piano, o órgão, o teclado, os detalhes para que a gente pudesse abrir a escola, né? No momento eu tenho 20 alunos, mais essa pérola, né, que é minha aluna particular, que tem um talento maravilhoso para música. E amo, como diz meu mentor, né? Eu amo o que faço e faço o que eu amo. Bom, aí um pouquinho, né, do meu espaço. Então é um centro comercial, a minha sala, aqui os instrumentos, aqui a minha salinha de espera. Bom, mas nesse tempo todo como professora, acho que esse meu lado terapeuta acabava aflorando, né? E muitas vezes, não com todos os alunos,
querem desabafar. E já aconteceu assim, de dar o horário da aula, do aluno terminar e não ter tocado uma nota sequer, só conversar. Inclusive um aluno uma vez me disse, eu vim aqui por causa de você, não por causa do teclado. Então esse lado, né, terapeuta sempre aflorando aí, eu acabei indiretamente usando, né, e novamente meu grande incentivador, né, que é meu marido, ele sempre me dizia, por que você não trabalha como terapeuta? Eu acho que você tem dom de escutar, de aconselhar, você devia usar esse dom, né? E eu sempre costumo dizer assim, que quando eu conheci meu marido, né, quando nós começamos a namorar, ele me deu asas. E nós estamos juntos há 36 anos. E durante esses 36 anos, sempre ele me diz, voa, né? Então, tenho muito a agradecer ele, né, que ele está sempre ali me dando suporte e me incentivando. Então, daí eu voltei a estudar, né, a área do desenvolvimento humano e entrei para o movimento transformacional no Instituto Romani, né, onde o nosso lema é fazer do mundo um lugar melhor, fazendo das pessoas melhores. E então eu montei na mesma sala onde eu dou aula, é uma sala pequena, mas como eu sempre trabalho com aula individual, né, ou o cliente é sempre uma pessoa só, não preciso de um espaço muito grande. Daí eu montei um dos cantinhos, né, daí a minha designer particular que me ajudou, né, montamos ali o cantinho da terapia e esse é então o meu espaço terapêutico. E nessa plataforma que eu sou membro do Instituto Romani, a gente aprende, a gente tem aulas de psicologia, neurociência, técnicas de PNL, que é programação neurolinguística, e também hipnose transformacional. Mas não é essa hipnose clássica que a gente conhece, até tem um pouco de preconceito às vezes, né? Também não é essa hipnose de palco que a gente costuma ver em filmes, né? É a hipnose como estilo de vida. Então, o estado que a gente está no momento, que a gente acredita no momento, é o estado de hipnose que a gente está vivendo, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem depressão, então ela já se comunica, né? Eu sou depressiva. E a gente nunca deve dizer, né? Eu sou, porque ninguém nasce depressivo e depressão é um estado em que é possível sair dele. Então a gente sempre deve dizer, eu estou. Mas enfim, a pessoa que é depressiva, que está depressiva, ela diz que ela é depressiva. Então essa é a comunicação da comunicação verbal, comunicação não verbal, que ela pensa, né? A comunicação interna, externa, né? Geralmente a pessoa que é depressiva, ela é mais, né, mais curvada, a cabeça mais para baixo. Então essa é a forma dela se comunicar. Como ela se comunica dessa forma, ela vai gerar um sentimento, um estado, que geralmente é de tristeza, né, de incapacidade. Isso vai fazer com que ela tenha um comportamento e o resultado vai ser congruente a tudo isso, né? Que geram a mesma comunicação, ela continua tendo essa comunicação e o que eu costumo dizer, a pessoa fica ali no looping do mal, né? Então, quando a pessoa vai para uma sessão com um terapeuta ou mesmo com um psicólogo, e lá nós trabalhamos ressignificação, clareza, e a pessoa sai dessa sessão se sentindo melhor, se sentindo mais confiante, ela mudou o estado, né? Então é nesse sentido, a hipnose transformacional que a gente trabalha, tá? Quando a gente recebe uma crítica, por exemplo, em geral, a gente, como diz Augusto Cury, né? A gente não deveria comprar, né? A gente não vai no mercado e comprar algo estragado, mas às vezes a gente recebe uma crítica e a gente fica se sentindo inferiorizado. Então isso mudou o seu estado. Da mesma forma, né? Quando eu digo, filha, seu trabalho ficou lindo, maravilhoso, muito obrigada, né? Ou, você está linda, né? Marido, você é maravilhoso, né? Então a gente também muda o estado da pessoa para melhor, né?
E nesse sentido, os pais devem tomar muito cuidado, porque às vezes quando diz para uma criança, você não sabe fazer nada direito, tá tudo errado, né? Então, naquele momento, ele está instalando uma crença limitante na criança. E ele pode estar hipnotizando a criança naquele momento para pensar assim. E mais tarde, na vida futura, ele pode ter dificuldades no estudo, no trabalho, dificuldade de falar em público, tudo isso, né? Então, são esses conceitos que seriam da hipnose transformacional. Então, né, que fica uma dica assim para vocês, né? As pessoas que vocês convivem, as pessoas da família, né? Em casa a gente tem esse hábito, né? De dizer eu te amo, né? Você é importante para mim, muito obrigada por você existir. A gente fala isso, né? Então que fica essa dica para vocês, tá? E como diz o mestre Romani, por onde passamos, deixamos um pouco de nós. Elevamos um pouco do outro, né? Então que a gente cuide para que essa troca seja positiva, né? Deixemos coisas boas, levemos coisas boas, né? E com isso, sim, nós podemos fazer do mundo um lugar melhor.